Meus irmãos, a paz do Senhor. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 36. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículos de número 36. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, pelo nosso pastor, pela confiança que nos deu. É um prazer poder sempre estar ministrando ao Senhor, sempre com temor e tremor, pois é uma responsabilidade muito grande. Quem prega não prega só com a boca, prega com a vida. Geralmente os profetas do Velho Testamento sempre viviam a mensagem que eles pregavam. Os do Novo Testamento também. E assim devemos viver. Louvo a Deus pela vida dos nossos professores, dos nossos alunos. Que Deus continue abençoando todos vocês. Que Deus continue recompensando e abençoando grande mais. E que aconteça como o salmista diz: faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que as nações conheçam a tua grandeza. Quem achou, diga amém. Amém? João capítulo 8, versículos 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só a igreja, repita comigo. Se, pois, o Filho... Amém. Eu peço uma coisa, que não feche a sua Bíblia. Deixe sua Bíblia aberta. Hoje é uma terça-feira, ia ser culto de ensino e hoje é culto da EBD. Então, uma coisa junto com a outra. Nós vamos estar olhando, lendo alguns textos da Bíblia e eu peço que os irmãos abram sua Bíblia comigo, estejam com o ouvido e os olhos abertos para ouvir com os ouvidos e com os olhos. E depois examine em casa esses textos que a gente vai ler. Amém? Eu trouxe essa mensagem, libertos do pecado. O texto, ele fala sobre Jesus, ele está falando sobre a sua missão. Ele está indagando, falando sobre a sua missão. E no versículo 36 que a gente leu, ele fala: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Quando a gente vai no versículos de número 32 do capítulo 8 de João, diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o texto, ele nos traz essa ênfase de que há um libertador, que há presos que precisam de liberdade e que há um libertador. Cristo é o libertador e nós é que estamos presos no pecado. Nós éramos que estávamos presos no lamaçal de pecado. Mas é Cristo que nos libertou, verdadeiramente, sem mentira. Então, essa é a intenção, é esse sentido que o texto, que Cristo está dizendo. Nós estávamos presos. Nós estávamos presos, acorrentados no pecado. Mas aí veio o libertador, o Cristo Jesus, e nos libertou. Amém? Só fechar a porta para mim. Como professores da EBD, devemos ensinar nossos alunos que todos nós somos pecadores. Obrigado. E precisamos chegar ao pleno arrependimento. Nós que somos professores, e eu vou além mais, os professores que ensinam as faixas etárias menores, da criança ao jovem, que ensina essa faixa etária, a responsabilidade é maior. Porque você ensinar numa classe de adultos, são senhores e senhoras com a mentalidade formada. Você pode achar um ou dois com a mentalidade de criança ainda, mas sim, ele tem a sua maturidade, pela experiência que ele teve, pelos tempos que ele viveu.
Mas quando você pega uma sala de criança, uma sala de adolescente, uma sala de jovem, você entende a diferença. Você vê a imaturidade. Ensinar para um adolescente é mais difícil do que ensinar para um jovem, do que ensinar para uma criança, porque a mentalidade está se formando. Ele não sabe de fato o que é a vida. Aí é que entra o ensinamento dos pais. É trazer para a igreja, é que está dormindo, não, acorde, você vai para a EBD sim. Mas aí vem e deixa o filho dormindo. E o filho cresce do jeito que ele quer. Não, tem que ensinar. Porque na visão dele, o mundo é um conto de fadas. O mundo é como o celular, que você está vendo um vídeo, você passa, não gostei disso, vou passar. Não é assim. Ele deve entender, o adolescente deve entender, a criança deve entender que a vida não roda em torno dele, que não é como ele quer, não é ele estalar os dedos que as coisas acontecem. Ele vai chorar, ele vai se decepcionar, ele vai se entristecer, ele vai ouvir muito não, e pense como a vida diz não para o ser humano. Então ensinar para essa faixa etária é difícil. Então é por isso que eu digo que a responsabilidade desses que ensinam essa faixa etária menor é mais rigorosa. Tem que ser mais atenciosos. Porque um professor da faixa etária de crianças, ele está contribuindo para o crescimento dela. O professor da escola do Bíblico Dominical, ele não está isento na criação da criança. Ele faz parte sim da criação da criança. Assim como um professor da escola pública faz parte da criação. Claro que os deveres morais, que o caráter é formado em casa. E na escola você ensina, você aprende os conhecimentos externos. Cada área na sua área. E o professor da IBD, qual é o papel dele no crescimento da criança? É ensinar a palavra de Deus para a criança. Através do professor, a criança vai conhecer a Bíblia Sagrada, vai conhecer o que é o Cristo, vai conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus lhe colocou como professor para você ensinar a palavra de Deus para a criança. Os irmãos estão entendendo, amém? Então nós temos uma responsabilidade, como professor, de ensinar sabiamente a palavra de Deus. Porque existem muitos maus ensinamentos aí por fora. Venha como queres, aceite, Deus te aceita como você é o ponto fraco de Deus, e não sei o que lá, você é forte, você é uma rocha, Deus vai lhe colocar lá em cima que ninguém vai lhe ver, não sei o que lá. E quando você vem para o evangelho verdadeiro, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina? Que você é pecador, que você é falho, que você é pó, que você é barro, que você quando morrer vai voltar para o barro. Se não for Cristo na sua vida, você não aguenta nada, porque você é pequeno. Se você aguentar as coisas que vêm contra você, não pegue você, porque Cristo está na sua frente. Porque se alguém soprar em você, você cai, porque você é fraco. Mas tem um Cristo Jesus que te fortalece, crente. Se você permanece de pé, é porque Cristo Jesus te fortalece. E quando a gente vem para a realidade do evangelho, que a Bíblia nos ensina, a gente entende que não é como esses pregadores pregam. Ser crente não é fácil, servir a Deus não é fácil, é duro, é difícil. O caminho que a gente segue tem pedra, tem tropeço, tem embaraço, tem tudo querendo parar. Aí a gente para no caminho e se pergunta: Senhor, é certo mesmo esse caminho? Esse caminho aqui é para me seguir mesmo? É esse caminho? Aí Deus brada do céu dizendo: é esse caminho mesmo, continue andando, vai andando, não se preocupe não. Se tiver carro eu queimo os carros, se tiver arco eu quebro os arcos, quebra a lança, quebra até o braço de quem está puxando a lança. Mas não se preocupe, vai andando, que se tiver vento eu acalmo, se tiver água eu acalmo, o fogo não te queima, nada vai te acontecer. Por quê? Porque eu te guardo, eu velo por você, eu te protejo. É Cristo Jesus, amém? Nós encontramos nesse texto a realidade do cristão. E qual é a realidade do cristão? Todos pecaram,
e destituídos estão na glória de Deus. E não há como nós acessarmos o céu se não for por Cristo. Aí o texto de João nos diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. É por isso que eu falei para os irmãos que ser professor não é fácil, ensinar não é fácil. Quem decidiu ser professor, que abrace esse ministério, porque você está sendo responsável por ministrar a palavra de Deus. Veja o seguinte, por isso que eu disse que nós não pregamos somente com a boca, mas pregamos com a vida. Deus muitas das vezes mandou os profetas do Velho Testamento viver a profecia, através da vida deles. Oséias casa-se com uma prostituta. Para quê? Para que Deus estava querendo dizer para o povo que eles estavam adulterando, que eles estavam pecando. Deus manda o quê? Um profeta, se eu não me engano, é Isaías, andar seminu. Alguns dizem que é seminu, em média 2 anos. Eu acho que é Jeremias, se eu não estou enganado, é Jeremias, que Deus manda ele pegar as suas mobílias e colocar para fora de casa. E o profeta colocando as mobílias para fora de casa, o povo passando e perguntando: o que é isso aí, profeta? Não, é porque nós iremos para outra nação, o cativeiro vem aí. Então os profetas viviam a mensagem. Então quando eu prego, eu tenho que viver aquilo que eu prego. É por isso que não é fácil pregar, porque o que eu prego eu tenho que viver. Por isso que não é fácil. Então nós devemos ter a conscientização, o cuidado, a atenção de nós ensinarmos sabiamente aos nossos alunos. Porque se a gente ensinar erroneamente aos nossos alunos, e esse aluno morrer, a culpa é nossa. Quantos irmãos deixaram de vir para a EBD? Quantos irmãos deixaram de se congregar por besteira de gente besta, que ensinou besteira, asneiras, que ensinou coisas erradas, com profecias erradas, que não é do céu. Aí a pessoa aceita aquela palavra não é palavra de Deus, ele se frustra e culpa Deus, e culpa a igreja e sai da igreja. Então por isso que nós devemos ter a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus sabiamente. Amém? Então vamos continuar. Eu disse para os irmãos que a gente vai abrir a Bíblia um pouquinho. A primeira ponto do texto que a gente encontra: se pois o Filho. Aí a pergunta: quem és o Filho? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, abra comigo bem aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vamos folhear a Bíblia um pouquinho, viu? Hoje nós vamos folhear a Bíblia um pouquinho. Capítulo 7, versículos 55 e 56. Capítulo 7, versículos 55 e 56. Quem és este Filho? Quem é esse que liberta? Quem é esse? Atos dos Apóstolos, Estevão. Olha aqui, 55 e 56. Diz assim, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. E expulsaram da cidade e apedrejaram. E as testemunhas... li errado. 55, pronto, eu li 57, perdão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está sentado ao pé, à mão direita de Deus. Quem és este Filho? Estevão viu. Estevão, antes de morrer, Estevão olhou e viu os céus abertos, e viu quem? O Filho do homem, à destra do Pai, o Todo-Poderoso, dizendo: sede bem-vindos. Recebendo Estevão, Estevão viu Jesus. Esse é Jesus de Nazaré, é Ele, este Filho é Jesus, Ele é o Filho de Deus. Mateus capítulo 16, abra comigo aí,
Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículos 15 e 16. Mateus, quem é este filho? Quem é ele? Mateus capítulo 16, versículos 15 e 16. Diz o seguinte, ó. Vamos lá. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus começa a interrogar. Jesus começa a perguntar. As pessoas dizem, como é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Como é que elas estão dizendo? Não, tu és Elias, tu és Moisés, tu és um dos profetas. Certo. E vocês? O que é que dizes que eu sou? Quem eu sou para vocês? Versículo 15, capítulo 16 de Mateus. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem é este Filho? Quem é este? É Jesus Cristo, Filho de Deus. É o Filho de Deus, o Cristo Jesus. João 1:2, abra comigo João 1:2. Bora lá, meus irmãos, abre a Bíblia. João 1:2. Abra aí, ó, João 1:2. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Aí a gente, quem é este Filho? Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Aí João, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz o seguinte, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é este Cristo? Ele é o Verbo que se fez carne. Ele estava com Deus da criação, quando Deus bradou na eternidade, no vácuo do tempo, e disse: haja luz, haja terra. Jesus estava lá. Ele é o Criador, Ele é Deus. Ele não é apenas um profeta, Ele não é apenas um homem comum, como muitos dizem. Não, Ele é só um homem sábio. Não, Ele é o próprio Deus. Ele abdicou do seu poder, da sua glória, se fez carne, habitou entre os homens, foi ao Calvário e morreu por mim e por você. É esse Jesus, o próprio Deus, que morreu por mim e por você. Foi Ele que nos libertou. Aleluia. João capítulo 14, abra comigo. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 6. Quem é esse Cristo? Quem é Ele? Vamos ver, capítulo 14, versículo 6. Diz o seguinte, ó: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: Jesus é o libertador, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e se não for por Cristo, ninguém chega a Deus. Jesus é a ponte, Jesus é o acesso que nos leva ao Pai. A porta é estreita, o caminho é estreito, é apertado, mas no final tem pasto. Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Fora dele só é mentira, fora dele só tem morte, fora dele o caminho é largo, a porta é larga e leva o homem para o inferno. Mas com Cristo eu sou uma nova criatura, eu sou liberto, eu sou salvo, eu ando no caminho, eu ando na verdade, eu estou vivo e eu estou à espera do meu Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré, que em breve voltará para arrebatar a sua igreja e iremos se encontrar com Ele nos céus. É Ele, Jesus Cristo. Ele é o caminho para o perdido, para o pecador. Jesus é o caminho. Para o perdido, Jesus é o caminho. Jesus é a vida, Jesus é a verdade. Não tem outro caminho, não tem outro acesso. Paulo uma vez perguntou aos coríntios: porventura foi eu que morri na cruz do Calvário? Não, foi Cristo Jesus de Nazaré. Não tem outro acesso, não é como eu quero, não é como eu penso. A Bíblia não me aceita como eu quero, a Bíblia não me aceita como eu sou, Cristo não me aceita como eu sou, Deus não me aceita como eu sou. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, pois o caminho
caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado, e se eu não deixar os embaraços da vida, se eu não abandonar os pecados, eu não passo pela porta e não passo pelo caminho. Não tem como. Não tem como eu passar pelo caminho sem deixar os embaraços, os pecados, as coisas destas vidas. Amém? Apocalipse capítulo 1. Quem é este filho? Apocalipse capítulo 1. Abra comigo sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Guarde esses versículos, depois releia. Leia o texto, os contextos. Leia, observe. Se perguntares para você, quem é esse Cristo? Quem é Cristo? Atos diz que ele é o Filho de Deus. João diz que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo ressurreto. João, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. É esse Cristo que eu sirvo. Se perguntarem para você, quem é esse Cristo? Ele é o Rei da Glória, ele é o meu Salvador, ele é a vida. Eu estou vivo, eu estou vivo, porque Cristo me deu a vida. Eu caminho na verdade. Se alguém te perguntar, o que você vive é verdade? Eu vivo Cristo na minha vida. Eu tenho um Cristo na minha vida, então eu vivo na verdade. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 13 ao 18. Apocalipse capítulo 1, quem é esse Cristo? Olha, veja comigo. Versículo 13 do capítulo 1 de Apocalipse. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestidos até os pés uma veste comprida e cingido pelo peito, com um cinturão de ouro, e a sua cabeça é cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido tirado da fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, aleluias, e o último, eu é o que vive, fui morto, mas eis que agora estou vivo, para o todo sempre, amém. Quem era este Jesus? João, na ilha de Patmos, estava lá. João virou e viu Cristo ressuscitado, glorificado. Era o Cristo, mas não estava do mesmo jeito, não estava debilitado, machucado, não estava mais açoitado, sangrando, estava glorificado, porque Cristo tinha ressuscitado. Jesus tinha vencido a morte, vencido o inferno, Jesus tinha vencido o diabo, e ele estava ressuscitado. Eis que eu estava morto, mas agora estou vivo para os séculos dos séculos, amém. Aleluias! Quem era este Cristo? É o Rei da Glória. Quem era este Cristo? É o primeiro, é o derradeiro, é o alfa, é o ômega, é o vencedor, é o libertador, é o resgatador, é aquele que foi glorificado, é aquele que tem a chave da morte e do inferno, é aquele que te salvou. É este Cristo que você adora, é este Cristo que você serve. Você não serve a um Deus morto, você não serve a um Deus fracassado, não, você serve a um Deus vitorioso, ressuscitado, que está sentado à direita do Pai, lá no céu. Ele é vencedor, ele é vencedor, foi ele que venceu a morte, ele venceu, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O inferno não pôde parar Jesus, a morte não pôde conter Jesus, o diabo não pôde conter Jesus, os açoitos não pôde parar Jesus, as chicotadas não pôde parar Jesus, o Calvário não pôde parar Jesus, e ninguém para o Rei da Glória, ninguém para o Alfa, o Ômega, e ninguém vai parar a caminhada da igreja, porque a igreja está alicerçada em Cristo.
ela está alicerçada em Cristo. A igreja não para, ela continua andando, apenas olhe para Cristo e continue andando. Aleluias, aleluias. Vamos continuar. Apocalipse capítulo 5, só mais à frente. Apocalipse capítulo 5. Quem era esse Jesus? Quem é esse Filho? Quem é esse Jesus que vocês tanto falam? É um Deus morto? Quem é esse que eu não conheço? Pois está aqui, Ele ressuscitou, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele é o Criador. Quem é esse Jesus? Apocalipse capítulo 5, versículos 3 ao 5. Apocalipse capítulo 5, versículos do 3 ao 5. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um ancião, versículo 5, não chores. Por que eu não devo chorar? Por que eu não vou parar de chorar? Por quê? Por que eu tenho que parar de chorar? Eis aqui, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aonde é que está a esperança? Aonde é que está o caminho para a humanidade? O pecador estava indo para o inferno, e agora cadê? Eis aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu e é digno de abrir o livro. Ele é digno, ele é o leão. Muitos estão dizendo, é o cordeiro, não, ele foi cordeiro, agora ele é leão, ele não é mais cordeiro, ele é leão. Aleluias. Ele ressuscitou, Ele está no céu, Ele abriu o livro, Ele te resgatou. Aleluias, glória a Deus. Quem é esse Jesus? É o Filho de Deus. Quem é este Filho que te liberta? Quem é Ele? Somente Cristo, esse Cristo que a Bíblia nos apresenta, é que pode te libertar do pecado, é que pode te levar para o céu, é que pode te purificar. Somente este Jesus. Tem uma frase que diz: quando começamos a entender quem é Cristo e o que Ele fez por nós, não vamos precisar de outra motivação. Cristo será suficiente. Por acaso vocês, é em vão a nossa pregação que Cristo não tivesse ressuscitado? É em vão os homens e irmãs tiverem morrido? É em vão. Mas nós adoramos e servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso. Não, você não precisa de outra motivação, apenas Cristo na sua vida. Se do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo, de frente e atrás, está tudo andando errado, olhe para o céu. Da onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, e Ele está no céu. Apenas olhe para Deus, apenas olhe para Ele. Não é fácil ser crente, não é fácil. A história conta de um homem chamado Policarpo. Policarpo foi preso, amarrado num tronco, jogaram lá o álcool para tocar fogo e disseram: Policarpo, nega Cristo. Nega Cristo, Policarpo. Se tu negares a Cristo, nós te liberta. Mas se tu não negares, tu vai morrer queimado. Aí Policarpo olhou e disse: por que eu vou negar esse Jesus?
Se dentre toda a minha vida Ele não me negou, por que que agora, no final da minha vida, eu negarei? Toca fogo nessa fogueira, me manda logo para perto do meu Senhor, eu quero ir logo para perto dEle. O próprio Paulo disse: meu desejo é estar com Cristo, eu quero estar com Cristo, mas se não fosse por causa de vocês, eu já estava lá com Cristo, porque com Cristo é melhor, com Cristo é melhor com Ele. Aguente os espinhos do caminho, aguente os ralados no joelho, aguente as feridas do caminho, aguente, não desista não, não retroceda do caminho não, mas persevera, porque quem perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. É melhor sofrer com Cristo, é melhor chorar com Cristo do que sorrir com o diabo, brincar com o diabo. E a eternidade fica como? Se nós vivemos a nossa vida só do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, como a gente quer, aí deixa Deus de mão, deixa Deus de lado. Eu, como líder do departamento, eu me entristeço de haver a falta de interesse de muitos, porque a gente se esforça, a gente vê o esforço de alguns e outros que tem a faca e o queijo na mão. Deus deu tudo e não valoriza. Infelizmente a vida é assim, só valoriza quando perde. Aí quando estiver na eternidade no lago de fogo, quando estiver lá com 1 ano, imagine 1 ano, 2 anos no lago de fogo, aí vai olhar para Deus: oh Deus, eu já paguei meus pecados, oh Deus, aqui está ruim. Não, é a eternidade, não é 1 ano, não é 2 anos, não é 1000 anos, não, é a eternidade longe de Deus. Então vale a pena sofrer nessa terra, por amor de Cristo. Vale a pena a gente aceitar esse libertador, esse salvador. O versículo 36 de João capítulo 8 continua dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos, verdadeiramente vos libertará. Libertar de quê, irmão Marcos? Eu sei que tem um libertador, eu sei que Cristo liberta, eu sei que Cristo morreu por nós, que Ele é o Rei da glória, que Ele é o Salvador, Ele é o remidor, Ele é o pão da vida, Ele é a água que quem bebe não tem mais sede, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o intercedor junto ao Pai. Eu sei que é, mas Ele libertou, Ele morreu por quê? Parece que tem gente que esquece. É por isso que eu disse para vocês que vocês têm uma responsabilidade muito grande de ministrar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de nunca deixar esquecermos que nós somos pecadores, e que nós precisamos ser libertos do pecado. Foi disso que Jesus nos libertou. Por que é que precisamos ser libertos? É simples. Se nós não precisamos de perdão, se nós não precisamos ser perdoados, purificados, Jesus não tinha vindo à terra. Deus tinha abrido o céu e disse assim: Adão, tu pecou, mas tudo bem, vem para o céu. No jeito que Adão estava, Deus tinha mandado para o céu. Mas o que foi que Deus fez? Deus: não, eu vou mandar da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Eu mandarei um libertador. Foi por isso que Jesus veio. Porque Deus não vive, não anda, não está junto com o pecado. Não está. Nós precisamos ser libertos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Abra comigo sua Bíblia. Romanos, depois de Atos. Romanos capítulo 3. Por que a gente precisa ser liberto? Por quê? Capítulo de número 3, versículos de 21 ao 25. Deixa eu achar aqui. Achei. Capítulo de número 3 de Romanos, versículo de número 21 ao 25, diz o seguinte: os irmãos estão
entendendo amém? Tem alguém dormindo? Está todo mundo acordado, amém? Ou não durma, não. Mas agora, se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, por que é que Jesus veio à terra? Porque nós pecamos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você é pecador, eu sou pecador, e se nós não aceitarmos o perdão de Deus, nós vamos para o inferno. É a verdade da Bíblia. Olha como o ser humano, ele é tão ingrato. Ele é tão ingrato. É nós, Jesus disse, aquele que confessar, aquele que aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessei diante do meu Pai. Deus nos perdoou. Olha como Deus é tão misericordioso conosco, e nós é tão incrédulo. Às vezes a gente olha os textos de Israel no deserto, Deus mandando maná, abrindo mar, mandando comida, libertação, o povo pecando, o povo errando. E a gente diz, rapaz, esse povo é ruim, oh povo ruim, e nós, que não tem nenhum faraó nos perseguindo, que não tem nenhum exército querendo nos matar, nós somos livres para andar, para vir para a igreja, e não valorizamos. Todos pecaram, a Bíblia não me aceita como eu sou, Deus não me aceita como eu sou. Eu tenho que tirar a ruindade, eu tenho que tirar a fofoca, eu tenho que tirar o olho grande, eu tenho que tirar a ruindade do meu coração. Paulo disse, homem miserável que eu sou. Paulo reconheceu. Aí tem uns que querem ser melhor que Paulo. Provérbio de Salomão, ouve o conselho e abraça a correção. Abraça a correção. Porque nós somos pecadores, nós precisamos chegar ao arrependimento. Jesus Cristo nos lavou, nos purificou, mas nós devemos matar todos os dias o velho homem. Nós devemos crucificar a carne todos os dias, porque se a gente deixar o velho homem prevalecer, Cristo, se afasta. Sansão, a Bíblia fala que Sansão, acho que é Dalila, né? Obrigado. Manda Sansão pegar a espada. E quando a Sansão pega a espada, a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito Santo tinha saído dentro dele. Saul perdeu o Espírito de Deus, a presença de Deus. Porque deixou o quê? O homem velho, a velha criatura. Mas você é liberto, as velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque todos pecamos. 1 João, abra comigo para me encerrar já eu encerro. Sei que tem uns que não gostam assim, né, dessa mensagem assim, mas é bom, que a gente vai ouvindo, a gente vai lendo, a gente vai conhecendo, a gente vai abrindo a Bíblia, a gente vai botando os textos na cabeça, para quando alguém perguntar, tem aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o nosso libertador, Jesus é o nosso vencedor, nós vencemos em Cristo, Jesus me perdoa os meus pecados, eu sou uma nova criatura, em Cristo Jesus, eu não estou morto como o mundo, eu estou vivo, amém? Primeira carta de João, 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9, olha o que João diz,
1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Olha aqui que a Bíblia está dizendo. Todos pecamos e temos pecados e somos pecadores. Se nós falarmos que nós não pecamos, que nós não temos pecados, estamos pecando a nós mesmos. Estamos pecando. Se dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, olha aqui, versículo 9, vê comigo aí, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos o quê? Perdoar o quê? Os nossos pecados. E o que mais? E nos purificar dos nossos pecados. Se nós reconhecermos os nossos pecados e confessarmos a Deus, Deus nos perdoa, nos purifica, nos limpa dos nossos pecados. Salmos 25. Salmos 25, abra comigo bem sua Bíblia. Salmos 25, versículo 11. Vai lembrando esses textos, vai anotando, vai lendo. Salmos de número 25, versículo de número 11. Diz o seguinte, versículo de número 11, capítulo 25, número 25 de Salmos 25, Salmos 25, 11. Diz assim, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Aí mais à frente um pouquinho, Isaías, abra comigo Isaías, vai lá aí, Isaías. Por que a gente precisa do nosso perdão de Cristo? Por que a gente precisa ser perdoado? Abra comigo sua Bíblia em Isaías 59. Isaías 59. Mas irmão Marcos, eu sou tão bom. Irmão Marcos, eu ajudo o próximo. Irmão Marcos, eu contribuo. Irmão, isso não perdoa os teus pecados. Quem justifica é o sangue de Cristo, quem te salva é Cristo. Isso aí, as tuas obras, é para a glorificação de Deus e para tu receber o galardão no céu. Mas a salvação e perdão dos pecados e justificação é somente Cristo Jesus. É confessar pecados. Quando a gente confessa e deixa, alcança misericórdia. Isaías 59, 2, vou já encerrar. Isaías 59, 2. Mas as vossas, o quê? O que diz aí? Iniquidade, transgressão, faz o quê? Entre vós e o quê? E Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aí o fulano quer viver no pecado. Aí fulano quer andar em cima do muro. Aí fulano não quer se arrepender, fulano não quer aceitar Jesus, não quer confessar os pecados. E como é que vai habitar com Deus? Os nossos pecados fazem separação entre eu e Deus. Se eu não confessar os meus pecados, não tem como eu habitar com Deus. Se eu não abandonar os meus pecados, não tem como eu habitar com Deus. Mas quando eu abandono os meus pecados, quando eu deixo de praticar a iniquidade, o homem velho morre, o Espírito Santo habita dentro de mim, e eu passo a habitar com Cristo, eu passo a habitar com Deus, E para encerrar, só 2 versículos. Verdadeiramente vos libertará. Lucas capítulo 8. Abra comigo sua Bíblia. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos 23. Nós precisamos ser libertos. Não com falsidade. Não com falsidade. Lucas, olha o que é que o versículo diz. João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Não é com falsidade, não é com mentiras, não é com mentiras.
O cristão não deve ficar em cima do muro, mas deve escolher um lado. Eu vi na internet um dia desse, uma tirazinha, aquelas tirazinhas, aqueles desenhozinhos que tem as falazinhas, e tinha um rapaz em cima do muro, e do lado tinha um anjo, e do lado tinha um demôniozinho, e o anjo gritando, vem para o meu lado, desce do muro, vem, e o demôniozinho só olhando para ele, só olhando, e o anjo vem, sai daí, aí ele olha assim, aí pergunta para o demôniozinho, por que é que o anjo está se esgoelando para mim descer do muro e tu está calado só me olhando? Aí ele responde, não, é porque o muro é meu, eu sou dono do muro. É por isso que o diabo não quer que você saia da igreja, irmão. O diabo só quer que você morra dentro da igreja. Entendeu? O muro, em cima do muro, eu vivo na igreja, não tenho, me perdoe, irmão Raimundo, não tem um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo? Não tem? Pois é. Nem só estou lá e tocar. O diabo gosta disso, meu irmão. O diabo gosta disso. Lucas capítulo 8, versículos 23. Lucas capítulo 8, versículo 23. Diz o seguinte. 8:23. Lucas 8:23. 8, perdão. Espera aí, deixa eu achar aqui, que eu me perdi aqui. Sim, eu coloquei só a referênciazinha errada aqui. Mas a passagem é o seguinte. Jesus disse o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, procura esse versículo para mim bem rapidinho, por favor. A referência dele bem, quem pode achar rapidinho para mim bem? O que eu coloquei foi Lucas 23. Quem pode achar? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O cristão não deve viver de aparências. Oi? Lucas 9, é isso aí, pronto. Obrigado, meu irmão. Botei foi 8. Na correria botei foi 8. Lucas 9:23. Cadê? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Vocês têm paciência comigo, que eu sou um pouquinho cego. Achei, pronto. Lucas, anote aí, Lucas 9:23. Diz o seguinte, e dizia a todos: se alguém quer, não é obrigado, é quem quiser, quem quer vir após mim. Eu quis, irmão Marcos, eu quis, e agora o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É Jesus andando e eu atrás, carregando a minha cruz. Não deixe a cruz para trás, pegue a sua cruz e siga Cristo, pois Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. E já vou encerrar, que o tempo já foi. Último versículo para encerrar, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Para encerrar, Apocalipse capítulo 3, versículos 15 ao 16. 15 ao 16. Diz o seguinte, e eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Tomara que fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nem é frio e nem é quente, nem de um lado nem no outro, em cima do muro. Aí Deus está a ponto de vomitar da sua boca. E para encerrar de fato, fique de pé nessa noite. Apocalipse capítulo 22. Abra comigo essa Bíblia no versículo capítulo 22 e eu encerro. E fique de pé. Apocalipse capítulo 22, versículos 14. Apocalipse capítulo 22, versículos 14. Meu irmão, nós somos pecadores. Cristo é a ressurreição, Cristo é o caminho, Cristo é o nosso libertador. Ele nos libertou de quê, irmão Marcos? Do pecado. E não foi com falsidade, mas com verdade. E nós não devemos viver na mentira, não devemos viver de aparência, em cima do muro, mas nós devemos escolher o lado.
Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aí Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenhas direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Olha uma coisa boa para o crente aqui: aquele que é lavado, remido, transformado no sangue do Cordeiro, não vai pular muro, não vai entrar pelas brechas, não vai se agarrar no pé de ninguém, mas vai entrar pela porta, vai entrar pela porta. É pela porta que você vai entrar do céu. Jesus está preparando o caminho, Jesus está preparando o lar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar o seu povo. E quero encerrar com uma oração. Eu quis trazer essa mensagem mais bíblica assim, para que nós valorizarmos as mensagens, os textos, examinar a importância de examinar o texto. Quem é Cristo? Quem é esse Cristo que eu sirvo? Quem é? Sim, Ele me libertou de quê? Por que eu tenho que ser liberto? Porque se eu não for liberto, eu não tenho parte no corpo de Cristo. Se eu não for liberto, eu não estou salvo. Se eu não for liberto do meu pecado, eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. É o Evangelho, a mensagem do Evangelho. É essa a mensagem. Então que os irmãos guardem esses versículos na Bíblia. Reflita, leia, releia, leia outros. Irmão, eu estava lendo, eu disse, rapaz, deixa eu parar aqui, porque senão nós vamos passar a noite toda só citando versículo. Deixa eu parar aqui. Eu queria botar a mais, para nós passar a noite toda lendo aqui versículo. Mas que Deus abençoe os irmãos, mas que Deus possa continuar abençoando, que Deus possa prosperar a nossa EBD. Ore pela nossa EBD, ore, participe, mande mensagem para aquele seu aluno faltoso, preguiçoso, mande mensagem, ore a Deus, Senhor, bote formiga na cama dele, para ele acordar, para ele vir para a EBD. Nós vamos... Vai fazer alguma vez? Muito poder. Amém. Meus irmãos, amanhã é feriado. Não vai haver GF. Vai haver a pedalada, tá bom? Lá, os irmãos que puderem ir. Quem tem bicicleta, pegue essa bicicleta, enche os pneus, passe o olho na corrente, acoste os freios para você não bater nos outros. Viu? Quem não tem bicicleta, pegue sua moto. Quem não tem bicicleta, vai de pé, vai de jumento, mas vá. Viu? Participe, tá bom? Vai ser uma benção ali. Quinta-feira, noite de poder, participe. Agora vamos ajudar a apoiar o irmão, nosso irmão. Pastor Aurélio vai estar ministrando aqui na quinta-feira. Sexta-feira não vai haver ponto de pregação, vai ser o encontro de casais. E no sábado vai continuar até segunda-feira mais ou menos, que vai ser lá no Templo Central. A conferência da família começa sábado, tá bom? A conferência da família começa sábado, domingo e segunda. E a irmã pediu para avisar que domingo haverá EBD, tá bom? Vai ver trabalho lá. Vai haver EBD, tá bom? Pastor, avisa aqui. Só vai ter trabalho lá no domingo de manhã, vai? Não, vai só. Ah, pronto, viu? Pronto. Domingo de manhã, EBD, não falte, participe. E domingo à noite, todo mundo lá, tá bom? Se eu não estou enganado, o vocal vai cantar de jovens, não sei se de senhoras vai cantar. Mas participe, vamos apoiar nossos pastores lá no departamento da família. Segunda-feira continua, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus continue derramando bênçãos na vida de vocês. E muito obrigado pela paciência. Quem gostou, diga amém.